Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Bola VIP para falar sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia. Opa, tem a cascada aqui. Patrocinador do Palmeiras pode fechar com o Flamengo. É o Cimedes, de acordo com a matéria ali, dá para fechar com o Flamengo. A gente esquece, além das vendas que o Flamengo faz, também tem um patrocínio muito forte. É o maior do Brasil. Então o Flamengo sempre busca parceria, cada vez mais aumentar o valor do preço da camisa, que sustenta o clube o ano todo. Além de bilheteria, venda de jogadores, que eleva o faturamento lá em cima, também tem o patrocínio da camisa, além de sócio torcedor também. Então o Flamengo tem vários caminhos de lucrar dinheiro e tem a nação. Acho que toda a diferença é essa. É muito dinheiro entrando no Flamengo, precisa saber negociar. O Flamengo não pode sair contratando todo mundo, como foi no meio do ano. Falar o Thiago Almada, falar do Luiz Henrique. O Flamengo tem que ser certeiro na sua contratação, trazer grandes jogadores, é claro, jogadores que querem vir para o Flamengo, não os jogadores que o Flamengo quer trazer por nome. Acho que essa é a visão. E o Flamengo tem dinheiro. Falar que o Flamengo tá quebrado, não conseguiu contratar Thiago Almada porque não tinha dinheiro. Isso é mentira. Acho que o Flamengo não entrou na leilão. Acho que fez muito certo, falando não dizendo que o jogador é maior que o clube, sim, o clube é maior que o jogador. Então o jogador quis entrar numa leilão entre Flamengo e River e falou, então vai pro River, a gente encontra outro caminho. E nesse jogo contra o Mirassol, o Flamengo achou soluções ali dentro do elenco para várias posições que o elenco tem. Mostrou que o Flamengo tem uma equipe muito boa e colocando para jogar traz resultado. Falando desse jogo com o Mirassol, para outra reportagem aqui, Guinais se rende ao Flamengo. Ele falou que é difícil competir com o time do Flamengo, um time de alto nível. O interessante do jogo, que eu estava falando na matéria anterior, é que o Flamengo tem muito, como pode dizer, jogadores bons. Então quando você roda o elenco, você confunde o treinador adversário, ele não sabe quem vai entrar em campo, porque normalmente você estuda o tipo de jogador, esse jogador tem características, se tá esse tipo de corte, esse jogador tem esse estilo de jogada. Então você acaba trocando as peças e confundindo o time adversário. Acho que isso que aconteceu, por isso o Flamengo conseguiu achar os gols contra o Mirassol. Prata atuando muito bem pela esquerda, muito vídeo você vê Prata atuando pela esquerda, acho que foi uma alternativa muito boa. Carrascal pelo centro, normalmente você usa Carrascal pela direita, porque ali é o lugar da Arrascaeta, então colocou Carrascal centralizado, ele aproximou bem. O primeiro gol ficou muito claro, que a bola cruzada pelo Luiz Alves chegou no Prata. E o Prata rolou para trás e o Carrascal ali bem posicionado para finalizar, como um camisa 10 que aproxima da área para finalizar. Então o lance da expulsão mesmo, que é para ter sido expulso, ontem eu vi de novo a imagem, o jogador estava a 2, 3 metros de distância do Carrascal, que tinha driblado o último jogador, e a bola não estava na linha de fundo, a bola estava na linha do gol. Então ele ia estar mais 2 passes, ia sair na cara do gol com total liberdade de finalização, que ele estava com muita velocidade, com uma explosão física muito boa.
Outro jogador que jogou bem foi o Luiz Araújo, que fez uma boa parceria com o Varela, é, achando os espaços ali pelo lado esquerdo. Paquetá como volante, que mostra no último jogo o Paquetá entrou com camisa 10 no lugar do Arrascaeta, no penúltimo jogo, perdão, entrou no lugar do Arrascaeta, e nesse jogo contra o Mirassol jogou como segundo volante, mostra o estilo, a variação de jogo. Então isso aí, eu creio que esse conjunto aí faz o Flamengo ser o grande clube que pode surpreender qualquer adversário. Eu acho que agora o papel é estudar o time adversário. Aproveitando isso, já vou para outra matéria. Arthur Jorge pega confiança no Cruzeiro contra o Flamengo. O jogo vai ser um jogo aberto, como eu falei, para mim é o jogo mais difícil da Libertadores, no quesito tecnicamente. Por isso o Flamengo tem que estudar muito seus rivais, principalmente o Cruzeiro, que vai jogar agora quarta-feira. Achar as falhas e ver onde os jogadores do Flamengo conseguem, qual jogadores do Flamengo tem disposição, que consegue fazer vazar a zaga adversária, tem que pegar os gols que foram tomados pelo Cruzeiro e ali achar um caminho ali de fazer gol, que é uma abertura do Cruzeiro, e ver qual a característica do jogador que pode fazer essa função para abrir espaço na zaga do Cruzeiro para que o Flamengo consiga fazer gol. Então é um jogo bem estudado pelos dois treinadores. O Flamengo tem a força do elenco, vai ter a força da torcida boiando lá em Minas. Aquele lance do Matheus Henrique é para expulsão. Então, se fosse no Maracanã, o juiz ia ser muito mais pressionado e tá aí a expulsão naquele jogo. O Flamengo vai para pegar esse Cruzeiro, tem que ter cabeça fria, coração quente, é uma expressão que Abel Ferreira usa no Palmeiras, que eu acho que tem que ser utilizado no Flamengo. Tem o coração quente, mas a cabeça fria, não entrar na pilha, desarme na bola, como foi o Dweck Pulgar em cima do Gerson, visando só a bola, não entrar nesse jogo de braçada, de carrinho violento, porque uma expulsão pode prejudicar muito a partida. Então o Flamengo tem que entrar muito atento em relação a isso e jogar esse futebol. Acho que tecnicamente o Flamengo nesse jogo mostrou ser um pouquinho superior ao Cruzeiro. E o Flamengo tem que aproveitar as chances que vai ser dadas. Teve uma chance com o Bruno Henrique ali, eu vi o gol do Pedro ali, ele tinha que fazer, acho que a mesma coisa, ter puxado a perna esquerda e ter dado tapa. O Bruno Henrique, o Pedro no jogo do Mirassol, ele recebeu o passe do Arrascaeta, puxou a perna direita e deu tapa. Eu acho que o Bruno Henrique pegou, mas ele estava machucado, depois do jogo mostrou que ele estava inchado, nem foi para esse jogo contra o Mirassol. Então, as oportunidades vão aparecer. Carrascal também teve uma oportunidade com o jogo contra o Cruzeiro. Vão aparecer as oportunidades e tem que ser aproveitado. Vamos para outra notícia do Bola VIP. Flamengo encosta no Palmeiras, esquenta o Brasileirão. O Brunegro encosta no Palmeiras, reduz vantagens para 3 pontos e ainda tem um jogo atrasado, fez o cenário. O Brasileiro vai ser longo ainda. A ideia que o Tite falou uma vez do Campeonato Brasileiro é uma ideia muito boa. As 10 primeiras rodadas, chegar na liderança, depois se manter ali entre primeiro e segundo lugar até as 10 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e ali assumir e manter a liderança. Outra frase muito bem utilizada por Moisés Ramalho, também é muito importante no Campeonato Brasileiro. Às vezes não precisa ter um jogo vistoso, um futebol encantador, e a frase do Moisés Ramalho encaixa muito bem no Campeonato Brasileiro, é que 1-0 ganha o campeonato. Então o Flamengo tem que vencer o seu adversário, e isso é o mais importante. Cada 3 pontos o Flamengo ir conquistando, o Flamengo vai chegar no seu objetivo. Então o foco é esse,
conseguir a vitória, vencer bem é melhor, como foi o Mirassol. O Flamengo ganhou muito bem, jogando um belo futebol, meteu 5-0, e conseguiu 5-1, perdão, e conseguiu uma vitória tranquila. Então, o Flamengo continuar assim, eu creio que é melhor para o Flamengo, consegue manter o Campeonato Brasileiro mais tranquilamente. Vamos para outra notícia do Bola VIP. Felipe Luiz tem missão de recolocar Mônaco nas Champions. Ex-Flamengo assume o comando do projeto Monegasco em meio à mudança na política de recrutamento e aposta em jovens talentos. O Felipe Luiz, assim, pelo que eu vi no Flamengo, vamos analisar esse novo Felipe Luiz na Europa. Vou analisar o Felipe Luiz que esteve no Flamengo. Ele tem um sistema de jogo, encaixa as peças certinho dentro do seu esquema, e ali ele consegue evoluir os atletas. Foi campeão mundial de clubes na base, que mostra que ele sabe trabalhar muito bem com o jovem. Torço muito o Felipe Luiz, que ele faça, que seu nome cresça na Europa, seja um treinador de ponta lá, e um dia retorne ao Flamengo. Acho que essa é a expectativa, pelo menos minha. Eu creio que seja de todo flamenguista, que consiga sucesso, chegue na seleção brasileira, depois venha para o Flamengo, comandar o Flamengo por muitos anos. Mas vamos ver qual o projeto dele de vida, mas eu creio que seja esse o caminho que ele quer percorrer. Faça seu nome na Europa, conseguir os títulos europeus lá, que disputar, chegar na seleção brasileira. Acho que 2030, a próxima Copa do Mundo, ser o Ancelotti. Depois dessa Copa do Mundo 2030, de repente pode abrir um espaço para Felipe Luiz. Depende muito do que ele fazer no Mônaco e na sua caminhada no mercado europeu como treinador. Vamos esperar, eu espero muito. O Felipe Luiz é uma pessoa, sei lá, pra mim muito ser de boa, mostra ter um coração fantástico. E a última para fechar, Leonardo Jardim foi Flamengo prejudicado, mesmo após a goleada. Missa Boys goleasse 5-1 do Flamengo sobre o Mirassol. O técnico não deixou de criticar a arbitragem por conta de lance em Carrascal. É engraçado quando o Palmeiras, eu assisti um vídeo ontem no Instagram, que o jogador do Palmeiras, acho que o John Aires, quando o Botafogo fez a mesma coisa, sofreu a falta, do mesmo estilo do Carrascal, só que nele foi na linha de fundo, tinha a cobertura toda abafando depois, a linha defensiva chegava abafando ele depois, e mesmo assim, deu vermelho, não pensou em 2 vezes. E nesse jogo do Mirassol, ele deu o cartão amarelo. Eu creio que é um cartão vermelho direto. O cara não disputou a bola, foi tirar no corpo dele, foi tirar ele da jogada. Poderia ter deixado ele partir e ver o que aconteceria. Então o cara trocou, o último homem, trocou, assim, não esperou o resultado da jogada, matou a jogada. E para mim é vermelho direto, não tem explicação, não tem nada. Esse mesmo juiz, quando o Botafogo, Palmeiras e Botafogo, deu vermelho direto para o jogador do Botafogo, e nesse jogo ele deu amarelo, e o VAR, mais uma vez, nem mandou chamar, revisar o lance, para ele ter uma análise melhor. Porque se você ver a imagem congelar de novo, depois do drible do Carrascal no jogador onde teve o contato da falta, você vê que o zagueiro que vinha na cobertura estava a 3 metros dele, muito distante, e a velocidade que o Carrascal vinha em velocidade
Muito difícil que alguns zagueiro ia acompanhar ele até ficar mano a mano com o goleiro. Então eu vejo que foi muito prejudicado, sim, o Flamengo. E é engraçado, se fosse o mesmo lance para o jogador do Flamengo, com certeza seria expulso. Carrascal foi expulso 3 vezes e eu vejo que as 3 vezes poderia ter passado o pano, como passou o pano com esse cara de meia sol, ter uma expulsão direta. E quando foi a vez do Flamengo ser favorecido por uma expulsão, o juiz deu amarelo. Então fica muito caro e é o que eu digo, é contra tudo, contra todos, o Flamengo tem que lutar. Como diz a música, sua croia é lutar. Então é assim, é jogo. Importante o Flamengo sair por 3 pontos. Próximo do Palmeiras. E ali nós vamos tentar o título do Campeonato Brasileiro. E agora focar essa intenção por Cruzeiro, jogo importantíssimo. Vale muito esse jogo contra o Cruzeiro. Então é o foco, esquecer esse jogo de Mirassol já, esse problema, e focar no Cruzeiro, que é muito importante. Que acho que pra mim o título da Libertadores é o mais importante. Leva o Flamengo pro Mundial Interclube, dessa geração 2019, que ainda contém o Arrascaeta e o Bruno Henrique, falta o Intercontinental. Então vamos torcer para que o Flamengo consiga isso. Essa é Nais Fala Comigo Eduardo, eu sou o Paulo Afip, entre lá, tem um trabalho jornalístico, pessoal que estuda jornalismo, fez seu trabalho lá, entre lá, dá moral pro site, lê a notícia, tenha sua opinião, isso é muito importante, você ter sua própria opinião, sua própria análise sobre o Flamengo e juntos vão construir o Flamengo vitorioso. Até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.